Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças e paz a todos. Mais uma vez estamos reunidos em torno da palavra do Senhor. Isso é muito bom. Aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus e extrairmos do texto toda a doutrina para as nossas vidas possíveis. Nós falamos até aqui da santidade, do viver santo. Nós falamos até aqui na carta de Éfeso, a qual nós estamos meditando já há alguns meses. Nós falamos aqui desse viver santo, nós falamos da santidade pessoal, nós falamos da importância da santidade e nós vimos que isso é importantíssimo para que nós possamos glorificar e revelar a graça de Deus, os frutos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos deu base, o apóstolo Paulo nos deu doutrinas maravilhosas e nós temos crescido nelas. Hoje nós vamos nos aprofundar num pouco mais em uma outra doutrina, a qual Paulo ele vai tratar aqui. O apóstolo Paulo ele é um homem que ele é muito preocupado com o viver do cristão. Através do Espírito Santo, ele nos traz doutrinas. Então, ao trazer essas doutrinas para a igreja, nós entendemos que nós temos que andar por essas doutrinas de forma a glorificar a Deus. Então o apóstolo Paulo ele tratou muito bem isso na questão da comunidade, da igreja, e também desse viver santo que, claro, vai culminar na vida de cada um. Então veja, nós aprendemos que nós devemos viver de uma tal maneira a palavra de Deus, que nós somos luz neste mundo de trevas. Nós somos pessoas que refletem a luz de Cristo para o mundo. Então, nós aprendemos isso, nós descansamos nessas doutrinas. Então o apóstolo Paulo ele vai nos dizer aqui do versículo 15 ao versículo 20 que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então nós entendemos que existe o selo do Espírito, que é quando nós somos regenerados. Então do versículo 15 ao versículo 20, nós vimos que não devemos ser pessoas nécias, nós vimos que devemos ser pessoas sábias, nós vimos que temos que e essa sabedoria ela está ligada com a vontade de Deus. Essa sabedoria está ligada com o aprender da palavra. Então nós vimos isso. Então nós vimos que Paulo ele nos orienta então para que nós possamos ter esse viver santo, para que nós possamos refletir esses frutos do Espírito. Nós temos então que nos alimentar da palavra. Temos que conhecer a vontade de Deus, isso é ser sábio, e entendendo que o mundo ao nosso redor, ele caminha para o fim. É algo que está se deteriorizando, está acabando. Então quando nós olhamos em volta, não devemos sermos atraídos e iludidos pelos prazeres momentâneos, pelas glórias passageiras, pelos prazeres que nos enganam aqui nessa terra. Então isso é ser sábio, reflete nesse viver santo. E como nós falamos no versículo 21, o apóstolo Paulo ele deixa a deixa para nós, porque ele vai falar sobre algo que as pessoas às vezes se sentem muito incomodadas. O apóstolo Paulo ele vai falar para nós sobre o que? Sobre submissão. O apóstolo Paulo ele vai tratar sobre isso.
Veja como é que é interessante o viver cristão. O Evangelho, ele vai tocar em todas as áreas das nossas vidas. O Evangelho, quando ele penetra no nosso coração, o Evangelho, quando ele nos faz uma nova criatura, não tem nenhuma área da nossa vida que não vá refletir a glória de Deus. E é aqui que o apóstolo Paulo ele está se importando. E infelizmente a nossa geração, quando olha para as áreas das nossas vidas, acaba buscando elementos na filosofia, elementos de autoajuda, elementos de autoestima. Então, ao invés das pessoas irem na Bíblia e entender como o Evangelho molda cada área da nossa vida, eles deixam a palavra de Deus de lado, porque é algo que está externo a nós e pode nos trazer direção correta. E o que os homens fazem? Eles olham para dentro de si próprios, eles olham para dentro de si e então começam a ter soluções a partir de um coração corrompido. Então veja, toda a ajuda da filosofia parte de dentro do próprio homem. Por isso que tudo que nós vemos na filosofia parte de dentro de um coração corrompido. Por isso que o Evangelho não é filosofia, porque o Evangelho vem de fora para dentro. Nós não estipulamos a verdade de dentro do nosso coração para fora, mas a verdade, os padrões, as medidas estão fora de nós, que é a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, por que as pessoas odeiam a palavra de Deus? Por que nós vivemos numa geração e sempre foi assim no decorrer da história? Porque a palavra de Deus, ela é algo fixa, fora dos homens. A palavra de Deus, a vontade de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, não está com aquilo que nós achamos. Não está naquilo que nós pensamos que é. A palavra de Deus é algo que está externo a nós. Então ela nos confronta. Então, como tudo na vida, Deus, ele estabelece o que é a verdade, Ele estabelece o que é o amor, Ele estabelece todas as coisas. Então qual que é a dificuldade do homem caído? Qual que é a dificuldade do pecador? É olhar para a verdade de Deus, é olhar para a verdade de Deus, é olhar para aquilo que Deus estipulou e falar assim: eu não concordo com isso. Eu acho que não é assim. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus estabeleceu, nós temos uma grande dificuldade. Mas quando nós somos regenerados, quando nós nascemos de novo, quando nós passamos ali pelo novo nascimento, agora essa verdade de Deus já não estará mais fora de nós. Essa verdade estará dentro do nosso coração, porque faz parte do novo nascimento a lei de Deus colocada dentro de nós, a palavra de Deus interiorizada em nós. Então, quando nós olhamos o apóstolo Paulo, que nós falamos que os mandamentos do Senhor não são pesados para nós. Então o apóstolo Paulo, no versículo 21, ele vai estabelecer o que é a submissão. Essa doutrina, ele vai tratar aqui. Então ele vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então veja, Paulo ele estabelece a base. Paulo vai dizer assim: olha, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Agora o apóstolo Paulo, ele vai tratar do quê? Da submissão. Veja que nascer de novo vai estar esses mandamentos dentro de nós. Que ele vai falar o quê? Ele vai falar da submissão da mulher para com o marido. Ele vai falar
da submissão do marido para a mulher. Ele vai falar da submissão dos filhos para com os pais. Ele vai falar dos pais aos filhos. Ele vai falar da submissão dos escravos aos seus senhores e dos seus senhores para com os seus escravos. Então veja, são coisas que vão englobar o quê? O viver na sociedade. Então veja, nós teremos uma submissão da mulher para o seu marido e do marido para a sua mulher. Mas qual é a base da submissão bíblica? Então aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós, olha, sujeitando-vos uns aos outros como ao Senhor. Então agora, quando nós falamos da mulher se submetendo ao marido, a mulher ela tem que ter em mente o quê? O Evangelho de Cristo. A mulher ela tem que entender que essa submissão agora, ela é como da igreja para o Senhor. É isso que a mulher tem que ter no coração. A mulher tem que ter isso. E o homem? A mesma coisa. Só que o mandamento para o homem, ele vai estender. Porque a submissão da mulher para o homem e do homem para a mulher vai culminar na onde? No amor sacrificial do homem pela mulher. Então o apóstolo Paulo ele vai tratar isso de uma forma maravilhosa. Então tudo que nós vamos fazer na vida, tudo, amados, o Evangelho ele tem que alcançar todas as áreas da sua vida. E tudo que você for fazer na sua vida, a base tem que ser o Evangelho. Veja, o apóstolo Paulo está falando da vida conjugal, do casamento. Mas só que o apóstolo Paulo ele não busca na filosofia, ele não busca no casamento blindado, ele não busca nessas baboseiras que as pessoas trazem para dentro da igreja hoje. Ele não busca ir em encontro de casais, jantar para casais. Ele não busca nisso. O apóstolo Paulo, a base do casamento cristão, a base do casamento tem que ser o Evangelho. Por quê? Porque lembra que nós falamos, olha, tudo que nós fazemos o mundo não pode fazer. Se você vê algo que o homem mundano, caído, pode fazer, já não provém de Deus. Porque o Evangelho é algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Então quando nós vivemos de maneira a agradar o Senhor, tanto no casamento, quanto na educação dos filhos, quanto no nosso emprego. Então a base do casamento é o Evangelho. O Evangelho, como nós falamos, ele vai abranger todas as áreas da nossa vida. Então quando a mulher tiver em mente a submissão ao marido, ela tem que entender essas coisas. Se ela não compreender o Evangelho, se ela não for submissa ao marido, como a igreja é ao Senhor, e se ela não entender isso, ela não consegue ser submissa ao marido, como a Bíblia pede. E olha que interessante, se a mulher não for submissa nos padrões bíblicos, ela não consegue servir ao Senhor. Assim o marido. Mas na nossa sociedade, como nós falamos, agora tem o feminismo, agora tem mulheres com os direitos iguais. Isso tudo é uma distorção da visão bíblica. Isso tudo é uma distorção para fazer com que a mulher não entenda o Evangelho. A base que nós estamos falando e trazendo, tanto para a nossa vida familiar, quanto a nossa vida social e no trabalho, tem que ser o Evangelho. Isso aqui muda tudo, amados. Isso aqui muda tudo. Então veja, quando ele fala sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, qual que é a base? O Evangelho. Então olha que interessante, aqui encontramos a base para a doutrina a seguir sobre a submissão bíblica. Notemos que o apóstolo Paulo nos fala da sujeição no temor do Senhor, e isso para nós faz toda a diferença nessa doutrina. Desde Aristóteles, no século IV a.C., por que Paulo vai falar isso aqui?
A ética grega tratava os relacionamentos do lar nos termos destes padrões: marido e esposa, pais e filhos, mestres e servos ou escravos. Então o interesse de Paulo era ajudar o cabeça do lar a aprender como, entre aspas, dominar a sua esposa, os seus filhos e os seus escravos. De modo dramático, Paulo, como Pedro, partiu da submissão mútua, é o versículo 21, submetendo-vos uns aos outros. Lembra que nós já falamos isso? Nós falamos isso até no ministério. Eu sou submisso a vocês, eu sou servo de vocês, eu sou escravo de vocês, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo aqui com maestria, da melhor forma, eu tenho que me dedicar, eu não posso vir aqui de qualquer maneira, eu tenho que me doar nos estudos, eu tenho que preparar a palavra de maneira sublime para vocês, porque eu sou servo de vocês. Eu tenho que apresentar a vocês um bom serviço. Eu não posso chegar aqui, como eu vejo em muitos lugares, e falar assim: eu não tive tempo de estudar a Bíblia, eu não tive tempo de meditar, eu não tive tempo de me aprofundar. Olha, eu trabalho, eu sou pai, eu sou marido, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, hoje eu tive um dia muito corrido. É que nem eu falo, eu estendo o meu dia ao máximo possível. Eu posso fazer todas essas coisas, mas quando eu paro para estudar a palavra de Deus, eu não me importo com o tempo. Mas o que eu estou falando para vocês, eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu não posso chegar aqui, pegar um hino e pregar em cima do hino. Eu não posso chegar aqui e ler, e só ler. Irmão, Deus dá uma palavra agora. Eu não posso. Tem que ter o quê? Um preparo. Eu sou servo de vocês. A mesma coisa vocês, amados. Quando vocês vêm para a igreja, quando vocês vêm cultuar, como vocês vêm, somos servos uns dos outros, somos servos de Cristo. Devemos fazer com maestria isso aqui. É um culto para um Deus todo-poderoso, cheio de graça, poder e domínio. E maravilhoso. Ele é maravilhoso em todos os sentidos. Imagine esse Deus que é Senhor sobre o universo. Ele chama todas as estrelas pelo nome. E todas elas ouvem e vêm até Ele. Que Deus tremendo! Ele tem o controle do universo. Ele não tem só o controle da nossa vida. Ele tem o controle do universo. Significa uma partícula de pó que está voando agora no ar, que nós não estamos vendo. É Deus que está falando para ela: faça isso. E ela faz. Então, ser servos um dos outros. Agora Paulo vai trazer isso aqui, ser servos um dos outros, para dentro da onde? Do lar. Ele vai trazer isso aqui para onde? Para os filhos e para os servos. Mas primeiramente nós vamos tratar do lar, porque é a base, a família. Então Paulo está trazendo essa submissão mútua. E não só da esposa para o marido, transformando a discussão sobre o, entre aspas, domínio do marido, do pai e dos mestres, como pode espalhar o amor de Cristo. Então essa submissão, ela tem que resultar para a glória de Deus. Eu tenho que ser um marido para a glória de Deus. Está entendendo? A mulher tem que ser submissa para a glória de Deus. O casamento tem que refletir a glória de Deus. É isso que nós temos que entender. Lembra que nós falamos que tudo que nós temos que fazer tem que ser para a glória de Deus? Então veja, o casamento cristão não é apenas só para você ter um prazer em si próprio. O casamento, ele não foi feito para ter um fim em si mesmo. Como nós vamos viver bem, como nós vamos ser felizes, como nós vamos... Não, o casamento tem que ir para a glória de Deus. Essas coisas, esses elementos têm que refletir a glória de Deus. É para isso que serve o casamento. O casamento é para refletir a glória de Deus segundo as bases do Evangelho. Então, amados, nós temos isso aqui, que eles mesmos sentiram. Então veja, eu como pai, se um dia fosse
chefe, e como eu sou marido, então eu tenho que ser marido, eu tenho que refletir o amor de Cristo que eu recebi para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus servos. Então veja, como que eu devo agir com a minha esposa? Da mesma forma que Cristo agiu comigo. Eu experimentei o amor de Deus, eu experimentei o perdão de Deus, eu experimentei a paciência de Deus, eu experimentei todas as coisas de Deus. Então, como que eu tenho que agir com a minha esposa? Da mesma forma, e ela da mesma forma comigo. Então, todas as coisas têm que espelhar o amor de Cristo, da graça que nós recebemos, no cuidado daqueles. Então, tudo que eu vou fazer, como eu cuido da minha esposa, como eu cuido da minha família, como eu cuido dos meus filhos, como eu cuido dos meus servos, tem que ser da mesma forma como Cristo cuida de mim. Então veja, a base é o Evangelho. Quando você entende a graça de Deus, quando você entende o Evangelho, quando ele penetra, quando você experimenta os favores de Cristo, então é uma forma de nós glorificarmos a Deus. Então, ao mesmo tempo, como a esposa, os filhos, os escravos definem seus papéis em termos de serviço a Cristo. Eles deixam de ser objeto, passivos num mundo que o desvalorizava. Então, naquela época, as mulheres não tinham tanto valor. Os filhos também não. Os escravos, então, nem se diz. Eram tratados como uma mercadoria. Não havia um olhar para o escravo como de um ser humano. Então veja, e tudo isso, amados, o Evangelho de certa forma resgatou. Então, quando nós vemos isso, tornando-se, em vez disso, participantes ativos com Deus no plano para trazer unidade a uma raça dividida pela diversidade de gêneros, idade e situação econômica. Então, o Evangelho, ele acaba alavancando essas coisas. Veja, quando nós falamos de submissão da mulher para o homem, as feministas vão querer falar um monte. Mas só que essa submissão, ela é uma submissão com bases bíblicas. Então, quando nós falamos assim, mulheres, sede submissas aos seus maridos, maridos, amai as suas esposas, tem uma consequência. Mas se a mulher ela não entender o Evangelho, se a mulher ela não conhecer as bases do Evangelho, se a mulher ela não tiver experimentado o Evangelho, ela não consegue servir a Deus. Porque para a mulher servir a Deus, está incumbido nisso, faz parte da vida cristã da mulher, ser submissa ao marido nos termos bíblicos. Bom, essa foi a introdução do que nós vamos tratar. Então vamos à leitura do texto, do versículo 22 ao versículo 33. Diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro à igreja e
a Cristo e à igreja. Não bastante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Isso aqui são as bases bíblicas, amados. Então nós fazemos aquela introdução, agora estamos com a base do texto bíblico, e agora nós vamos meditar um pouco mais sobre os textos. Então no versículo 22, ele diz: vós, mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Aqui não é qualquer tipo de submissão, como nós bem falamos. Qual é a base? O Evangelho. Qual é a base aqui dessa submissão? A submissão mútua. Qual é a base aqui dessa submissão? É o temor do Senhor. Por isso que Paulo, mais uma vez, depois do versículo 21, ele vai dizer: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. A base é o Evangelho. É claro que nós temos aqui o que é submissão. A submissão é o ato ou efeito de se submeter ou submeter-se. Disposição a obedecer ou aceitar o controle de alguém. Obediência, subalternidade. Condição de quem se sente obrigado a obedecer a uma regra, autoridade ou aos poderes constituídos. Subordinação, sujeição. Isso aqui é a definição de submissão. Porém, como nós falamos, nós estamos falando disso aqui, mas dentro do Evangelho. Nós estamos falando isso aqui como as bases bíblicas. O que é para nós a submissão, então, segundo a Bíblia? Normalmente a submissão é marcada pela espontaneidade da submissão perante algo ou alguém. Ou seja, uma obediência voluntária. Essas são as bases do Evangelho, uma obediência voluntária. Na doutrina, de acordo com a Bíblia Sagrada, o conceito de submissão faz referência ao temor e à obediência que o crente deve ter perante Deus. Então aqui estão as bases para nós. O que significa, então, com isso, a mulher ser submissa ao marido? Sabe-se que também é pedido uma submissão da igreja a Cristo. Então aqui está a base. A igreja ela tem que ser o quê? Submissa a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o noivo da igreja. Então, aqui estão as nossas bases. Para você, mulher, como eu devo me comportar com o meu marido? Como eu devo obedecer o meu marido? Como eu devo ser submissa a ele? É uma submissão cega? Não. É uma submissão espontânea, voluntária. E quando você se colocar nessa posição, porque você tem que ter a base da igreja. Como a igreja obedece a Jesus? Não é de forma prazerosa, não é de forma a glorificá-lo, não é de forma a honrá-lo, a adorá-lo. Veja, então aqui está para nós a base para a mulher ser submissa ao marido. Não com as bases que nós vimos lá em cima, algo autoritário, uma submissão cega, de forma alguma. Mas é importante também, então, nós temos isso. E é interessante também, quando nós falamos sobre submissão, a primeira coisa que surge em nós é um sentimento ruim. Eu vou ser submissa? Submissão é algo estranho. Por quê? Porque a submissão é uma consequência do pecado. Então, quando nós falamos aqui de submissão da igreja para Cristo, eu te pergunto: a nossa submissão como igreja para Cristo é algo ruim? Quando nós nos submetemos a Cristo, é algo ruim para nós? Assim a mulher também. Quando a mulher ela se submete ao seu marido, tem que ser como a igreja se submete a Cristo. Então é algo voluntário, é algo espontâneo, não é algo ruim, é algo bom. Então, amados, nós temos que ter isso, porém isso não significa algo ruim, significa que nele nós sentimos prazer em fazer a sua vontade, obedecemos de bom grado.
Então, ser submissa ao marido faz parte do viver cristão das mulheres. Então, a submissão da mulher com o seu marido deve ser o mesmo dela para com Cristo. Como ela obedece a Cristo, assim deve obedecer ao seu marido, por amor, por gratidão. É dessa forma. Então a mulher, ela tem que ter as bases do Evangelho. Puxa, eu tenho prazer em obedecer a Cristo. Então eu tenho que ter prazer em obedecer ao meu marido. E quando a mulher ela faz isso, ela glorifica a Deus. Quando a mulher ela entende que ela fazendo isso, ela está mas ela está manifestando glória a Deus. Ela está glorificando a Deus no seu modo de viver dentro do casamento. Então o casamento dela vai ser para a glória de Deus. Então, é importante notar que o apóstolo Paulo, ao longo da carta de Efésios, ele enfatizou a importância da liderança sobre as coisas tanto da antiga quanto da nova criação. Como líder da igreja, Jesus personifica e capacita uma nova comunidade de amor. A igreja é o seu próprio corpo. Aqui Paulo aplicou a liderança de Cristo ao casamento. Cristo reverte a inimizade que geralmente surge entre os cônjuges como resultado da queda em pecado. Então é aquilo que nós falamos. Olha que interessante. Por que a mulher ela tem que ser, ou ela é, submissa ao marido? Porque é uma consequência da queda. Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 3, quando nós lemos lá Gênesis, capítulo 3, versículo 16, o que diz a palavra de Deus? Lá no primeiro livro da Bíblia, lá na queda, quando Deus está dando a punição pelo pecado. Quando Deus ele pune a serpente, quando Deus ele pune o homem, e quando Deus ele pune a mulher. Olha o que está lá, Gênesis 3:16. Diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás à luz filhos, e o teu desejo para o teu marido, e ele te dominará. Então é consequência da queda. Hoje a mulher tem ainda dores no parto quando vai ter criança? É uma consequência da queda. Então veja, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então veja, há uma consequência da queda, há uma consequência da desobediência. Então a mulher, o desejo da mulher após a queda é para o marido dela, e ele dominará sobre ela. Então, quando nós olhamos aqui, o que nós notamos aqui também é que a submissão, então, ela passou a ser de uma maneira após a queda. Então, quando a mulher agora tem dor, tem filho com dor, as dores do parto se multiplicaram. Quem teve filho sabe, né? A gente acompanhou algumas já. Então, a gente vê. Então veja, essas coisas estão presentes, assim como a submissão. Mas só que olha que interessante, o Evangelho, ele veio para resgatar essas coisas. O Evangelho veio para mostrar para nós que agora as bases têm que ser o quê? O Evangelho. Então, a compreensão de Paulo do casamento está fortemente fundada e fundamentada na onde? Na criação. Então, quando o apóstolo Paulo nos trata sobre casamento, ele tem essas coisas em mente. Ele trata da criação, ele trata dessa consequência da queda, da submissão para a mulher, para com o homem. Mas só que agora Paulo traz isso em acordo com o Evangelho. O apóstolo Paulo está mostrando agora que a mulher ela vai ser submissa ao marido, mas agora com base no Evangelho, como a igreja é submissa a Cristo. Aí eu te pergunto, a igreja ela é submissa a Cristo de qualquer forma? Não.
ela tem, que nós falamos, ela tem prazer, ela se alegra, a igreja se alegra em ser submissa a Cristo. Ser submissa a Cristo para a igreja é algo que nós entendemos como algo maravilhoso, algo bom, não algo ruim. Nós entendemos que Cristo, nós sendo submissos a Cristo, Ele é o nosso sustentador. Ele nos mantém, Ele nos salva. Então, nós olhamos aqui e vemos então a consequência da queda. Nós vemos agora que no Evangelho isso é resgatado. Então a mulher, ela passa, ela tem prazer, ela se alegra em ser submissa, em obedecer à vontade do marido, porque ela entende que isso glorifica a Deus, ela entende que isso exalta a Deus. As mulheres do mundo não vão entender isso. As mulheres do mundo olharão para uma serva de Deus que obedece seu marido, que é submissa a seu marido, vão falar tanta besteira para você, vão falar que você é escravo, vão falar que você é boba, vão falar um monte de coisa, mas tudo isso porque não conhecem o Evangelho. É dever de vocês, mulheres cristãs, demonstrarem para essas mulheres que não têm o Evangelho, que ainda não foram regeneradas, a glória, a beleza da submissão da igreja para Cristo, assim como você agora é submissa ao seu marido. Veja, não é uma submissão cega, não é uma submissão apenas de você para com Ele. Mas você vai entender e vai poder explicar assim: olha, eu sou submissa ao meu marido, mas a minha submissão gera a submissão dele a mim também. E ainda mais, a minha submissão gera nele um dever de me amar ao ponto de dar a sua vida por mim. Amados, nós não devemos ter uma visão do amor hollywoodiano, noveleiro, de filmes e séries. Nós temos que ter a base do amor bíblico. Veja, amar uns aos outros é um mandamento. Amar a minha esposa é um mandamento. Quando a minha esposa ela é submissa a mim, gera em mim uma obrigatoriedade no sentido de amá-la como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou pela igreja. Então, olha que coisa maravilhosa. Então nós notamos isso, porque o marido, quando nós olhamos e vemos isso nessa sociedade que perderam as bases do Evangelho para o casamento, é por isso que vão buscar na filosofia, é por isso que vão buscar na terapia do amor, é por isso que vão buscar em tantas outras coisas que não é o Evangelho. Então, o que nós estamos tratando? De algo profundo. Nós estamos tratando de dois pecadores que nasceram de novo. O casamento, ele tem que expressar a glória de Deus. Veja, as pessoas, elas querem casar hoje, por quê? Porque elas querem ser felizes. Esse não é o carro-chefe do nosso casamento cristão. A nossa felicidade no casamento tem que ser uma alegria, uma felicidade que resulta na glória de Deus. Então eu e a minha esposa nos casamos para a glória de Deus. Por isso que é importante nós termos essas doutrinas e ensinarmos os nossos jovens que o casamento é algo eterno, é algo sério. As pessoas hoje casam por tantos motivos, mas nunca casam para a glória de Deus. Então por isso que o viver isso que nós estamos falando, essa submissão de um para com o outro é algo mútuo. Eu sou submissa a minha esposa, a esposa é submissa a mim. Nós fazemos isso para a glória de Deus. Veja, então a submissão agora não é algo de subalternidade. Não é que ela está abaixo de mim. Não, não é isso. Mas é algo que nos eleva. E o casamento ele é restaurado no Evangelho como lá na criação. A mulher foi feita do homem para ser a sua ajudadora, para estar ao seu lado. E olha que interessante, e Adão e Eva faziam aquilo lá no Jardim do Éden para a glória de Deus. Então eu e a minha esposa e os casais têm que ser assim. Eles têm que ter a base do casamento
no Evangelho. Então ele diz, vós mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Versículo 22, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então olha a base. Então a mulher, ela tem que entender que, assim como Paulo ele está definindo autoridade, assim como no mundo há autoridade, há hierarquias, assim o casamento. A mulher, ela tem que olhar para o marido e entender: aqui está a autoridade de Deus sobre a minha vida. Aqui está quem Deus colocou sobre a minha vida como uma autoridade. Então veja, a submissão, embora seja algo espontâneo, embora seja algo voluntário, embora seja algo bom, a mulher, ela tem que entender que, assim como a igreja, Cristo é o cabeça, a igreja está submissa a Cristo, ela entende que nós somos corpo de Cristo. Assim é a mulher, ela tem que olhar para o marido e tem que entender isso: olha, aqui está quem Deus colocou sobre a minha vida. É uma honra. Então olha, ele vai dizer no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Por quê? Porque olha que interessante, a mulher foi feita do homem e não ao contrário. Isso que é importante. Isso não é demérito para a mulher, mas a mulher, ela tem que entender: olha, aqui está quem Deus colocou primeiro, o homem. Aqui está a autoridade de Deus. No mundo há uma hierarquia, Deus fez isso. Então no versículo 24 ele vai dizer: de sorte que, assim como a igreja está sujeita, submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas, submissas ao seu marido. Mas essa submissão, como nós falamos, é a base do Evangelho. Tem que estar relacionada com o Evangelho. Então, procurem conhecer cada vez mais o Evangelho. Procurem se deleitar no Evangelho. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que maravilha. Então, o mandamento para a mulher é qual? Sedes submissas. Ele está falando só para a mulher ser submissa? Não. No versículo 21 ele dá a base: uns aos outros. Ninguém é maior do que ninguém. É importante a mulher entender que o marido é o cabeça. Mas uma cabeça sem um corpo não é nada. É importante a mulher entender que o marido é a autoridade, que veio primeiro, foi instituído. É importante essas coisas, mas é importante nós entendermos que nós somos um corpo. Porque eu e a minha esposa somos um corpo. Então veja, a autoridade do corpo, quando nós falamos do cabeça, é o corpo. Então, quando nós lemos: vós, maridos, amai as vossas mulheres, o que a submissão da mulher então reflete? Reflete a submissão da igreja a Cristo. Então olha que interessante, porque a conclusão de Paulo sobre a autoridade do homem não é refletir a autoridade dele sobre a mulher, de controlá-la. Não é interessante isso? Tipo assim, porque quando nós achamos submissão, como nós lemos lá a definição, quando nós falamos assim, o marido agora, a mulher sendo submissa ao marido, vai gerar nele algo para controlá-la, não é isso? E não é. O resultado da submissão da mulher para com o homem é gerar o amor. Agora, o homem não vai dominar a mulher. A conclusão do Paulo é de a autoridade de governá-la, de controlá-la. Mas a submissão gera então o amor. Por quê? Agora nós estamos aqui baseados naquilo que o homem agora deve amar a sua esposa. Então, a submissão da mulher gerará o amor. Então o homem agora, ele não vai
usar dessa submissão para controlá-la, mas vai usar essa submissão para amá-la. E olha que interessante, é como nós falamos. Cristo se entregou pela igreja. Como uma mulher não será submissa a um marido que está disposto a morrer? Então veja, o amor agora que Cristo ele pede dos homens, o mandamento que é nos dado em reflexo à sua submissão, é: amem as suas esposas como eu amei a minha igreja e me entreguei por ela. Então agora o homem ele vai amar a sua esposa, e esse amor agora que o homem sente tem que ser o mesmo que Cristo, que levou Cristo a se entregar. Então, como a mulher não vai se sentir submissa, não vai sentir alegria, prazer em ser submissa a esse marido que sustenta ela, que cuida dela, que a protege, que está ao ponto de doar a sua vida por ela. Como que eu demonstro que eu amo a minha esposa? Será que é falando para ela todos os dias que eu a amo? Não, amados. É bom falar, sim. Só que como eu demonstro isso? Como que o marido demonstra para sua esposa que ele a ama? Quando ele sai para trabalhar todo dia e volta para o lar feliz, quando ele tem prazer de regressar ao lar, quando ele a mantém sustentando ela, não deixando passar fome, necessidade, não a agredindo, nem com palavras e nem com ações. Não é maravilhoso? Então aqui nós vemos o cuidado de Cristo para com a igreja. Então você vê que o seu marido, quando você tem um marido assim, que é responsável, é a forma dele mostrar para você que ele te ama. Quando ele está disposto a doar a sua própria vida. Veja então como não ser submissa a um marido assim. E quando ele faz isso, ele não faz por você. Quando o marido age dessa forma, ele age para a glória de Deus. A fidelidade dele não está em você, mas está em Deus. Por que ele é fiel a você? Por que ele te respeita? Por que ele não tem segredos? Por que o celular dele é destravado? Por que você pode ter acesso a todas as mensagens dele? Porque ele é fiel a você? Não, porque ele é fiel a Deus. O casamento para ele, para o homem cristão, é para a glória de Deus, é refletir a glória de Deus. O amor do homem cristão é refletir a glória de Deus. Então veja, amados, essa é a base do casamento cristão. Não é como as pessoas fazem hoje. Vai ter culto de casal. Coloca lá umas mesas, faz umas brincadeiras, fala que você tem que dar roupa para a mulher, fala que você tem que levar para passear, fala que você tem que levar ela para jantar, fala que isso, fala aquilo, e não fala o evangelho. Essas coisas o homem mundano faz e faz melhor do que nós. Então isso não é o evangelho. Então isso não muda. Então isso não é as bases do casamento cristão. Você tem que levar sua esposa para comprar roupa. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Amados, isso não é a base do casamento cristão. A base do casamento cristão é o quê? O evangelho. As bases têm que ser o quê? O evangelho. Então veja, agora nós estamos falando da responsabilidade do marido. Nós falamos do mandamento para a mulher, que é ser submissa. Mas não é uma submissão mona, de um lado só. É dupla. O homem sendo submisso à mulher, a mulher sendo submissa ao homem. A mulher sendo submissa ao homem gera no homem então essa responsabilidade de amá-la, ao ponto de entregar a sua vida por ela. Então isso é importante para o casal. Quando eles entendem o evangelho, quando eles entendem que são dois pecadores que estão debaixo da mesma graça,
quando eu entendo a limitação da minha esposa, quando a minha esposa entende a minha limitação porque eu sou pecador e ela também é. Então, amados, olha que maravilha. Vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo também amou a igreja, assim mesmo entregou por ela. Então, quando nós falamos disso, nós estamos trazendo o Evangelho. O meu casamento reflete o Evangelho, tem que refletir o Evangelho, os frutos do Espírito. Não é uma base mundana, não é uma base filosófica, não é uma base de autoestima, de autoajuda, mas é a palavra de Deus. Porque nós entendemos que o casamento é algo que tem que refletir o quê? A glória de Deus. Então nós olhamos isso aqui, então nós entendemos, nós falamos da responsabilidade da mulher. Nós íamos começar a falar um pouco mais sobre a responsabilidade do homem. Depois nós terminamos, não vai dar tempo. Então nós temos que falar da responsabilidade do homem. A responsabilidade do homem agora é o que? É amar a sua esposa. Pelos padrões bíblicos, e os padrões bíblicos estão aqui. Quando o homem sustenta, mantém, ama, respeita, se doa. É como nós falamos, isso é maravilhoso, porque isso aqui são as bases do casamento cristão. Isso aqui é a base bíblica para o casamento. Então, amados, vós maridos, então quando nós fazemos isso, agora Paulo, ele vai fazer esse paralelo com a igreja. Ele diz no versículo 26, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santas e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Versículo 31. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então veja, aqui nós temos o que? Paulo falando de Cristo mantendo a igreja. Paulo falando da união da igreja com Cristo. Assim é o casamento. O casamento agora são duas pessoas se tornando uma só. São duas pessoas agora vivendo como um só corpo. Então agora, eu e a minha esposa somos uma só carne. Você e seu esposo é uma só carne. Então é o mais próximo que nós chegamos da Trindade. Porque na Trindade são três pessoas formando uma única. Agora, no casamento são duas pessoas se tornando uma. Então isso é maravilhoso. Então Paulo, ele vai falar desse mistério da igreja em Cristo, da união da igreja com Cristo, sendo um corpo de Cristo, unidos com Ele. Ele transfere isso também para o casamento, dizendo que agora nós dois somos uma só carne. Então, como Adão falou, agora ela é carne da minha carne, osso do meu osso. Então isso é maravilhoso. Então, esse unir-se a alguém, estar unido a Cristo, estar unido com a sua esposa, isso é um mistério, como Paulo fala. Ele se refere à igreja e Cristo, mas só que ele usa a base, essa base, para tratar do casamento. Então veja, quando nós estamos falando de casamento, as bases bíblicas é o Evangelho, as bases bíblicas é a igreja e Cristo. Então reflitam sobre isso, pensem sobre isso, analisem como a igreja tem que ser para Cristo, como Cristo amou a igreja, como nós homens. Quando Cristo amou a igreja
não era, isso reflete a nós como Ele nos amou. Nós estávamos em pecados e delitos. Nós estávamos de um jeito terrível. Então veja, o amor de Cristo é incondicional. Então eu tenho que amar a minha esposa dessa maneira. O meu amor não deve ser um amor que corresponde àquilo que ela faz para mim, mas eu tenho que amá-la porque ela é minha esposa. Então, no próximo culto eu continuo, senão vai estender muito. Aí eu volto de novo aqui e a gente dá mais uma limpada para ver se dá para entender. Mas a base, só para nós fecharmos, a base para nós é o que? É o Evangelho, é o trato de Cristo para a igreja, da igreja para Cristo. Isso no casamento, amados. Então, a mulher, como você tem que se comportar com seu marido? Biblicamente. Entenda como a igreja tem que se comportar para Cristo. Marido, como você tem que se comportar com sua esposa? Marido, da mesma forma como Cristo se comportou para com a igreja e se comporta. Então veja, as bases do casamento é o Evangelho. As bases, as diretrizes é igreja em Cristo, marido e mulher.